Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre Roland Garros. A gente teve a conclusão hoje da segunda rodada, por incrível que pareça, eles conseguiram concluir tudo, né? Foi um dia complicado, teve chuva hoje também. Ontem, vale lembrar, choveu tanto, né, lá no complexo de Roland Garros, que só teve jogo nas quadras cobertas. Então só tivemos 5 partidas de simples masculino, por isso que eu nem fiz um resumo do dia. O resumo do dia de 5 partidas aí fica muito complicado, né? E a gente teve hoje uma quantidade de partidas que foi de 27, né? Então assim, muitas partidas foram realizadas hoje. E a gente teve alguns resultados interessantes, alguns surpreendentes, outros eu acho que assim, correram o risco de ter zebras, mas não aconteceram, foi o caso do Casper e do Holger Rune. E a gente vai comentar sobre esses jogos agora. Espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. E olha, eu agradeço já os 10 mil inscritos, né? O canal bateu a marca. E assim, eu tô muito feliz pelo fato do canal ter conseguido isso antes do meu aniversário, né? Eu sempre falei, né? Vamos ajudar a bater antes do meu aniversário, 3 de junho. Então, é um grande presente que vocês me dão. Ver que o canal tá conseguindo tanto sucesso, alcançando tantas pessoas, me deixa muito feliz. E eu espero que continuamos a crescer e continuamos a espalhar a palavra do esporte para o máximo de pessoas possíveis. E quem sabe no futuro, conteúdos ainda de mais qualidade, né? Quem sabe eu não consiga trazer coisas ainda melhores para vocês. Quem sabe aí um conteúdo cada vez mais profissional. Mas, obviamente, isso vai depender do que acontece mais para o futuro. De qualquer maneira, o que eu tenho hoje aí é mais de 10 mil inscritos e eu só posso agradecer a vocês. Vocês deixaram o meu dia muito mais feliz e eu espero que continuem apoiando aqui o canal. Então, começar falando dos jogos de ontem, para não deixar passar, né? Porque eu acho que eu fiz alguns vídeos, mas não fiz todos. O primeiro deles, o Tsitsipas ganhou do Daniel Altmaier num jogo que foi até bem complicadinho, né? O Altmaier é um bom jogador de saibro e assim, a gente teve o Tsitsipas começando o jogo super bem, fazendo um 6-3 e 6-2, mas a partir do terceiro set o alemão começou a elevar o nível e aí ele ganhou no tie-break, 7-6 com 7-2 no tie-break, só que aí no finalzinho lá do quarto set o Tsitsipas fez uma grande recuperação, porque ele chegou a estar quebra atrás, por pouco não tem que jogar um quinto set, mas é aquele negócio, você espera que o jogador, como o Stefanos Tsitsipas, consiga crescer nos momentos difíceis. Um top 10 tem que fazer isso, e foi o que o Stefanos fez, e com isso ele garante vaga à terceira rodada. Carlos Alcaraz venceu o tenista que fez do qualificatório Jesper de Jong, tenista holandês bem habilidoso, bate forte na bola, ele mostrou bastante qualidade com o forehand dele, machucou bastante o Alcaraz, mas a questão é, o Alcaraz ele deu uma oscilada que foi bem assustadora, né? Tipo assim, o terceiro set inteiro, o início do quarto, né? O finalzinho foi melhor, né? Mas a verdade é que assim, foi bem assustadora o quanto que o nível do Alcaraz caiu, tanto em saque, jogo de fundo de quadro, o cara não estava confirmando o saque depois do direito, né? Depois do terceiro set para frente. Aí só no finalzinho lá que ele começa a emplacar a sequência, né, de games, né? E ganha os últimos 5 games para fechar o jogo, mas esse momento ruim do Alcaraz é bem preocupante, porque se acontece contra o tenista mais qualificado, como eu falei no vídeo, talvez ele não perdoe. Ele enfrentou 176 do mundo e quase correu o risco de ter que jogar 5 sets, né? Então assim, vitória 6-3, 6-4, 2-6, 6-2. A gente também teve Andrei Rublev e Pedro Martínez, boa vitória do Rublev. Olha, a chance do Rublev fazer uma semifinal de Grand Slam, que não vou ver uma oportunidade melhor do que essa, né? 6-3, 6-4, 6-3. Quando tá jogando bem, o Rublev é um tenista muito indigesto, né? Muita velocidade no fundo de quadra, muita habilidade com forehand e também com backhand, que era um problema do jogo dele, mas melhor a cada torneio que se passa. Pelo menos eu sinto que o Rublev trabalha bem para fazer o backhand também uma arma no fundo de quadra. E assim, quando o cara tem um backhand e um forehand que machucam bastante, né? É chato jogar com um cidadão assim, né? E acredito também que ele tá melhorando muito o trabalho de devolução. Então o Rublev vai tentando fazer esse jogo de imposição. O problema é que às vezes quando o jogo não funciona, né, na imposição, você tem que dar uma variada, ele não tem muitas estratégias diferentes. Mas é bacana ver o Rublev jogando bem. Acho que o torneio em Roma fez muito bem para ele. Madrid, quer dizer, né? Roma ele não jogou tão bem, né? Mas Roland Garros, boas expectativas para ele. A gente teve também o Pavel Kotov ganhando do Stanislas Wawrinka. Primeiro set a gente viu o Kotov fazer 7-6, 6-4. Aí a gente teve o Wawrinka fazendo um 6-1, terceiro set mágico do suíço. Ele até começa bem o quarto set, mas no final acaba que
o jogo começou ali a ficar um pouco mais pro Kotov, né? Muito talvez pela questão física. O Wawrinka tá com 39 anos de idade. A pena, né, que ele não consiga jogar fisicamente tão bem quanto antes, né? Ainda é um primor ver assim, o técnico do backhand dele, né? O jogo dele no fundo de quadra, acho o forehand dele muito subestimado, né? Que o backhand é tão lindo que as pessoas até esquecem o ótimo forehand que o Wawrinka tinha. E assim, é uma pena, né? A gente vai ter que se despedir de todos os grandes heróis do tênis e o Stanislas Wawrinka pode não ter sido o mais regular, constante dos tenistas da última geração, mas sem dúvida foi um dos mais legais de se assistir e assim, cara que sempre crescia em jogos grandes, né? O cara já fez cada batalha contra o Djokovic, o Nadal, o Federer, então é uma carreira muito grandiosa que o Wawrinka tem e é legal que ele ainda jogue tênis com bastante prazer, né? E a gente teve também o Sinner ganhando do Gasquet, 6-4, 6-2, 6-4, surpresa zero nessa partida, né? O Gasquet não tá lá naquele nível de intensidade de antes, então era difícil acreditar que ele conseguiria igualar o Sinner. Talvez no auge esse jogo seria mais difícil, né? Porque o Gasquet ia ter aquela variação, fisicamente no auge ele era um tenista que cobria muito bem a quadra, mas hoje é bem complicado, ainda mais com a velocidade que o Sinner consegue imprimir no fundo, né? Então é difícil e boa vitória para o italiano. A gente também teve os Zizou-Bergs, né? Ou já citando os jogos de hoje, ganhando do Marter alemão por de virada, 3-7-1, perdeu o primeiro 6-3, mas depois 6-3, 6-1, 6-3, grande virada do Bergs, então boa vitória para o tenista belga. A gente teve o Daniil Medvedev vencendo do Kecmanovic, 6-1, 5-0, até o abandono do tenista sérvio, mas um dos melhores tênis que a gente viu do Medvedev no ano, e o melhor na gira de Saibro até agora, né? Para pensar, ele tinha um grande jogo contra o Monfils só, né? Tipo, nenhum dos jogos dele lá em Madrid foram tão convincentes assim. Roma também, tipo, você espera mais do Daniil pelo que o teto de produção dele que é um negócio muito insano, mas de qualquer maneira, bom jogo do Medvedev, uma das melhores atuações dele sacando da temporada, se não a melhor, mesmo que o jogo não tenha sido completo. O Beto Urkacz está melhorando do saibro, hein? Boa vitória contra o Brandon Nakashima, não é um clássico saibreiro americano, mas o Urkacz aí avançando bem no torneio, primeiro set 7-6 para o Nakashima, mas depois disso 6-1, 6-3, 7-6. Acho que uma melhora no jogo do Urkacz está ficando muito nítida da devolução, né? Ele não estava devolvendo bem saque no primeiro semestre da temporada passada, mas deu um baita salto no segundo semestre. Assim, você não pode ganhar um torneio Masters 1000 como o de Xangai, como o Urkacz conseguiu, só sacando. Você precisa de outros recursos e ele mostrou que é um tenista muito habilidoso no fundo de quadra, né? Muito subestimado nesse aspecto. O Sebastian Korda venceu o tenista sul-coreano Kwon por 3-1, 6-4, 6-4, 1-6, né? Esse set do Korda, o terceiro, foi bem ruim, mas a gente teve depois a recuperação dele fazendo 6-3 no quarto, né? Vai enfrentar o Carlos Alcaraz. Assim, tênis para ganhar do Alcaraz, o Korda tem regularidade e consistência, outra história, mas não é como se o Alcaraz também estivesse passando tanta segurança. Vamos ver. Se jogar o melhor dele, eu acredito que o Alcaraz vence, mas se dessas estabilidades que ele deu contra o Jesper de Jong, o Korda é muito mais perigoso, né? Esse cara cheio de confiança é outro tenista indigesto, né? O Dimitrov teve uma atuação muito mais tranquila do que eu imaginava contra o Fabiano Marozsan. 6-0, deu um pneu ainda, 6-3, 6-4. O jogo só começou a complicar um pouquinho mais para o finalzinho, quando o Marozsan começou a entrar mais na partida, mas mesmo assim, tarde demais. Matteo Arnaldi atropelou Alexander Miller, 3-0, 6-4, 6-1, 6-3. Depois de eliminar o Fils, ele elimina outro francês. Matteo Arnaldi sendo terror aí para a torcida local no momento, né? Acho que não sobrou muito francês no torneio, né? A gente também teve a vitória de Sebastian Hoffner contra o Baez. Olha, o Baez é o cara da melhor de 3, né? No melhor de 5, de novo, repito, não consigo me lembrar de torneios de destaque dele quando ele fala em Grand Slam, né? Tipo, nada vem à cabeça, né? De novo, né? Já tinha jogado mal contra o Gustavo Reis, né? Sofrido demais. E agora sim, fez um duplo 6-3 no Hoffner para levar uma virada 6-4, 7-5, 7-6. Jogo duríssimo para o Hoffner, desgastante fisicamente, mas é ele que avança a próxima fase. O Denis Shapovalov venceu o Francis Tiafoe por 3-1. Esse é o resultado que eu estava imaginando. O Tiafoe não faz uma boa temporada e o Shapovalov, ele, quando joga bem, eu acho um tenista mais talentoso que o Tiafoe, né? Perdeu o primeiro set 7-6, mas depois 6-4, 6-2, 6-4. Boa vitória para o tenista canadense que tenta se recuperar no ranking. A gente também teve o Félix Auger-Aliassime vencendo o alemão Squire, né? Eu penso que é assim que deve se pronunciar. E assim, 6-4, 4-6, 6-3, 6-2, outro tenista lutando para recuperar o melhor tênis. E eu acho que o Aliassime tem feito um bom trabalho
ele tem conseguido sequências boas de resultados e boas vitórias. Eu posso até estar enganado, mas não duvido que o Aliassime já tenha pelo menos ali umas 15 até mesmo 20 vitórias no ano. Ele vem conseguindo bons resultados nessa temporada. Não acho que está no nível de auge dele, né? Acho que o nível dele no final de 2022 estava excepcional, mas claramente está bem superior ao que estava nesse mesmo momento do ano passado. O Talon Grigspor venceu o Darderi por 3-0, 7-6, 6-3, 6-3. O holandês não é um saibreiro, né? Inclusive acho que ele joga melhor na grama, na quadra de dura, mas tá jogando bem, né? Tá conseguindo ir longe aí, terceira rodada de Roland Garros. E assim, a gente também teve o Zizeng Zhang ganhando do Sonego. Acordou tarde na gira de sabe, mas no momento certo, né? Tipo, jogou mal os primeiros torneios, mas foi bem em Roma. E olha, indo bem em Roland Garros, né? Vencendo o Sonego, que era um tenista que eu imaginava favorito para a partida. Mas o Zhang é um cara, né? Ele tem uma qualidade, né? Que é a velocidade e o peso de bola, né? E ele, assim, ele gosta mais de quadradura. A bola na quadradura, ela não tem os kicks irregulares que tem no saibro. Então, é muito mais fácil você fazer o contato agressivo, né? Porque você não tem que lidar com giros irregulares. A bola é mais previsível. Mas é um cara que quando encaixa aquele peso de bola, assim, é realmente chato de enfrentar mesmo no saibro, né? E aí a gente vê, óbvio, acho que até no saibro isso conta bastante. Bolas pesadas, então o Zhang tem isso. Embora, como eu disse, né, ele não é um clássico saibreiro, mas ele tem recursos que podem machucar bastante nessa superfície, e é o que ele fez com o Sonego. Vitória por 3-1. O Alexander Zverev venceu o Davi Goffin, tá jogando muito tênis o Zverev. Primeiro set duríssimo, né? O Goffin valorizou bastante a partida, né? 7-6, depois 6-2, 6-2. Se o Goffin tivesse potência, um saque melhor, eu acho que ele ainda estaria ali brigando num top 40, top 30, mas infelizmente para ele, né? É que assim, um tenista direciona bem golpes, é lindo ver o Davi Goffin jogando tênis, como é tecnicamente esplendoroso o tênis do Goffin, né? Mas infelizmente, a falta de potência prejudica muito o jogo dele. Novak Djokovic ganhou do Cabarles Baena por 3-0, 6-4, 6-1, 6-2. O tenista serve na luta para recuperar sua confiança e conseguiu uma vitória esplendorosa, né? Vamos ver agora contra o Lorenzo Musetti. É o primeiro grande teste que o Djokovic vai passar no torneio. O Cabarles Baena, alguém acreditou mesmo que ele ia bater de frente com o Djokovic? Eu acho muito difícil. Olha esse placar, né? A gente fala muito dos sets ruins, né? O Corentin Moutet eliminou o Alexander Tchevchenko. Fez o 6-4, 6-2, perdeu o terceiro set por 6-0 e depois fez um 6-3. Levou um pneu no terceiro set, né? Eu achei o set do corda ruim e lá vai o Moutet fazer isso. Mas tá na próxima fase. Se bobear, o único francês que foi para a terceira rodada, né? Olha, e falando em couro, olha, eu vou te falar um negócio, hein? Tommy Paul tá jogando muito na gira de saibro. É um tenista perigosíssimo, tá jogando o melhor tênis da carreira dele. 6-1, 6-0, 6-2 no Fábio Fonini, né? Que jeito do Fonini talvez fazer o último Roland Garros dele, a gente não sabe, né? Vai depender muito do quanto que ele se sentir bem fisicamente, né? Mas ganhar só 3 games é dose, mas como o Tommy Paul tá devolvendo o saque esse ano, né? Como ele tá jogando bem, eu acho que ele melhorou a questão, o jogo dele sempre foi muito forte defensivamente, mas ele claramente sente a necessidade de ter ferramentas mais ofensivas e tá fazendo um trabalho esplendoroso também nessa gira de saibro, e acho que desde Indian Wells, o trabalho dele para dar mais armas ofensivas ao jogo tem sido muito funcional. Então, um destaque aí pro Tommy Paul, que faz boa temporada. O Ben Shelton venceu o Kei Nishikori 7-6, 6-4. A partida estava interrompida pela chuva no intervalo do segundo para o terceiro set. Na hora que ia voltar, o Nishikori anunciou que se desistiu da partida, ainda sofrendo muito com lesões. Uma pena para o Kei Nishikori. O Alex de Minaur ganhou do Jaime Munar por 3-0, 7-5, 6-1, 6-4. Surpresa zero nisso aí. O de Minaur, um tenista que, meu ver, com as qualidades que ele tem, a velocidade no fundo de quadra, né? Tipo, é muito chato enfrentá-lo. Então, assim, ainda mais a superfície lenta, né? Tipo, que isso acaba beneficiando a velocidade dele, né? O de Minaur, ele é um cara um pouco curioso, ele não gosta tanto de jogar no saibro, né? O saibro, ele potencializa uma qualidade do jogo dele, que é a velocidade, a capacidade de cobrir a quadra, mas por outro lado tira a velocidade da superfície, né? Isso atrapalha porque ele não é um cara que gera tanta potência com os golpes, né? Por isso que a quadradura, ao meu ver, é a melhor superfície do de Minaur, né? Porque o de Minaur pode usar a velocidade da quadra, né? Como já é muito rápido mesmo, né? Assim, pela quem faz com as pernas, né? Acho que aí compensa mesmo aquela questão do saibro dar mais tempo, né? O Roger Rune venceu o Cobolli, né? Tipo, assim, o Cobolli ele tem feito uma boa gira de saibro, ele quase eliminou o Ruud em Genebra. Eu entendo que é um bom tenista, mas
eu acho assim que a queda de desempenho do Rooney, né, esses desligadas mentais que ele dá no jogo são um pouco assustadores, né? Ainda mais para um cara que, assim, a gente fala, tá no nível de talento do Alcaraz e do Sinner para muita gente, e eu concordo com isso, né? Fez 6-4, 6-3 nos 2 primeiros sets, depois um duplo 6-3 pro Cobolli, mas no finalzinho ali do jogo é aquela história, né? Tipo, o Cobolli acabou tendo uma vantagem muito grande no tie-break e desperdiçou, né? E assim, teve muitos breakpoints durante o set, né? Foram, se não me engano aqui, 4 contra 2 apenas do Rooney. Então, o Cobolli, por exemplo, teve breakpoint, né? Teve um 0,40 quando o Rooney sacava 4-4, né? Tipo, podia quebrar e sacar pro jogo, não aproveitou as chances de quebra, teve oportunidades, podia ter aproveitado, porque o Rooney jogou muito mal depois do terceiro set e cresceu o nível no finalzinho do tie-break, né? Mas aí também dá de se dizer, né? Acho que o Cobolli sentiu um pouco o peso de ganhar do nome como o Holger Rune, né? A gente teve o Thomas Machaca enfrentando o Mariano Navone e esse placar aqui, WTA em 5 sets, né? 6-2, 6-1, 3-6, 1-6, 6-1. Assim, isso mostra também, o Navone não é um bom sacador, né? Tipo, ele é um bom jogador de fundo de quadra, é um bom saibreiro, tem feito boa temporada, inclusive saiu lá de trás do ranking, já tá no top 30, mas assim, né? Tipo, esse jogo aqui é a amostra de um cara que tem um saque muito pouco confiável, né? Ele cresceu no terceiro e no 4-7, mas no quinto, impressionante, né? Nadou e morreu na praia desse jeito, né? O Machaca vai enfrentar o Daniil Medvedev na próxima rodada. Acho que a virada do dia é do Tasi Kokkinakis, né? Depois de ganhar um jogo duro contra o compatriota Alexei Popyrin na primeira rodada, teve que sair atrás 2-0 do Zé Pierre, né? Fez um 6-1, 6-4, depois conseguiu a virada 6-3, 7-6, 6-2, grande vitória para o Tasi Kokkinakis, terceira rodada em Roland Garros, vai conseguir claramente ganhar bons pontos no ranking, né? A gente também teve a eliminação do Karen Khachanov, o Kovalik, lucky loser, né? Tinha perdido no qualificatório. Ó, avançou da primeira rodada e na segunda rodada vai e elimina o número 18 do mundo, o Karen Khachanov. E detalhe, né? Saindo 2-7-0 abaixo, né? 6-4, 6-4, depois 6-4, 6-3, 6-4. Olha, essa derrota que eu não esperava, né? Porque o Khachanov é um cara muito sólido, né? Tipo, não é um cara que tende a oscilar muito. E assim, pensar que o Kovalik, um tenista 145 do mundo, provavelmente não muito experiente nessas situações, conseguiu vencer uma batalha física de solidez contra o Karen Khachanov, chama bastante atenção, né? Eu não vi o jogo, né? Tipo, tanto jogo para acompanhar, acabei não vendo. Tava vendo os placares me surpreendendo, né? Porque sabe que o Khachanov raramente é o cara que cai para nomes assim, né? Normalmente a grande dificuldade do Khachanov é enfrentar os tops, mas chama atenção e é uma derrota que custa no ranking. O Khachanov foi quartas de final na temporada passada. Francisco Cerúndolo venceu o Misolite por 3-0, 6-2, 7-6, 6-0. Cerúndolo é outro que defende uns bons pontos em Roland Garros e está jogando bem até agora no torneio, né? Ótimo jogador no fundo de quadra, uma pena que o saque deixa ele na mão várias vezes. O Jan Lennart Struff atropelou o Alexander Bublik, 6-2, 6-2, 6-3. Já acabou o saibro pro Bublik, ele agora vai para uma superfície que ele adora jogar, que é a grama. Então, assim, o Bublik, que se não me engano, no passado foi campeão, acho que em rally, né? Então, é um tenista que defende pontos na grama, mas certamente deve ser competitivo por lá. E agora o Jan Lennart Struff, que a meu ver vive... esse é o momento da temporada do Struff, saibro e quadra de grama, né? Eu não entendo porque o Struff não joga bem na quadradura, né? É um estilo de jogo bem direto, objetivo, entende? Eu entendo que é um estilo 880, ou encaixa ou não encaixa, mas... De qualquer maneira, o que ele mostra de tênis, desses bons jogos, chama atenção, mesmo um tenista bem veterano. A gente também teve o Casper Ruud contra o Fokina, comentei sobre esse jogo. O Ruud tá dando umas osciladas, tá rindo na cara do perigo, mas tem horas que o perigo talvez vai vencer essa batalha, né? 7-6 no primeiro set, depois 1-6, 6-3, 4-6, 6-3, 4 horas e 8 minutos de jogo. É um desgaste físico ruim, né, pro Casper Ruud, né? Não é um tipo de desgaste que você quer ter logo na segunda rodada. O Taylor Fritz ganhou do Dusan Lajovic. Olha, o Taylor Fritz saibreiro, talvez uma das grandes surpresas da temporada. Na quadradura só apareceu no Australia Open, né, de destaque. Então, se falar em Indian Wells também, né, perder pro Ruud nas oitavas não é nenhuma vergonha, mas no saibro o cidadão tá jogando bem. Quartas de final em Roma, semifinal em Madrid. Que isso, Fritz, né? Não tô entendendo, né? E assim, o Fritz não é um grande jogador batendo em movimento. Quando tá a bola
ele tá equilibrado para bater, fácil ali, eu posso colocar, acho que até no top 5 dos jogadores que faz mais estrago, né? Porque o forehand dele é muito pesado, muito potente, muito preciso. Então, assim, quando a bola tá na mão do Fritz, ele faz essa bola andar de todas as maneiras que você imaginar. Mas ele não é um cara que bate tão bem em movimento, e no saibro isso é muito necessário, né? Mas é aquele negócio, né? Com o peso de bola que ele tem, a partir da bola que sobrar, ele conseguir fazer estrago, ele vai incomodar muita gente. Ele tem ferramentas para jogar bem no saibro em qualquer superfície. Então, 6-3, 3-6, 6-3, 6-4. Então, boa vitória para o Fritz. A gente teve aqui, para mim, a decepção do dia, o Gael Monfils, né? Uma partida que teve momentos, no primeiro set teve a chance de sacar e fechar a parcial, mas o Musetti teve uma ótima atuação, dá um mérito aí para o Musetti, mas fiquei decepcionado com a atuação do Monfils. 7-5, 6-1, 6-4 para o Lorenzo Musetti. Grande vitória para o italiano que vai enfrentar Novak Djokovic. E encerrando o dia, a gente teve o Thomas Etcheverry contra o Arthur Rinderknecht, estava 2-0 para o Rinderknecht, 6-3, 7-6. Depois disso, 6-1, 5-0 para o Etcheverry até o abandono do Rinderknecht, né? Mais um tenista francês abandonando o torneio. Uma pena essa situação. Então, foram os resultados de hoje. E amanhã a gente tem mais jogos, né? Andrei Rublev vai enfrentar Matteo Arnaldi, jogaço, aço. Acho um dos grandes jogos do dia de amanhã. Pavel Kotov vai enfrentar Jannik Sinner. Zizo Bergs vai enfrentar o Grigor Dimitrov. O Beto Urkacz vai enfrentar Denis Shapovalov. Olha que jogaço, hein? E o Urkacz e Shapovalov, né? Pode ser também um jogo bem chato, né? Tipo, o Urkacz talvez nem deixe Shapovalov jogar, não sei, né? Mas promessa de bom jogo. Coren Moutet vai enfrentar o Offner. Olha esse jogo. Félix Auger-Aliassime contra Ben Shelton. Um outro jogo que promete bastante. Zizeng Zhang contra Stefanos Tsitsipas. E para encerrar, na sessão noturna, Sebastian Korda e Carlos Alcaraz. Então, assim, o Alcaraz vai ter uma vantagem, né? Não jogou ontem, né? Não jogou hoje, quer dizer, né? Ele jogou ontem, então ele vai ter mais tempo de descanso. Mas nesse momento prematuro do torneio, talvez isso não seja de tanto peso. Talvez. Então, esse talvez o resumo do dia mais longo que eu tenho que fazer, mas muito pela quantidade enorme de jogos. Parabéns à organização de Roland Garros por conseguir concluir tudo. E aí um destaque, né? Iluminação artificial ajuda muito a cumprir esses horários, né? A sessão noturna estava tendo uma dezena de jogos acontecendo e isso permite que o calendário não fique tão embolado, né? Tipo, tudo o que aconteceu ontem, só partidas de quadro central sendo realizadas, eles conseguiram realizar tudo hoje, né? Mesmo com chuva. Então, assim, eu faço esse apelo para o Wimbledon. É o único Grand Slam que não tem iluminação para todas as quadras atualmente. Até Roland Garros, que sempre tratou como tradição a luz natural, do sol, esse tipo de coisa, né? Tipo, tinha muita resistência ao teto retrátil, né? Isso, por exemplo, o Wimbledon até fez primeiro, né? Com a quadra central nova, né? Até mesmo a quadra secundária hoje tem teto retrátil, né? Se não é possível colocar teto retrátil em Wimbledon, pelo menos para as 3, 4 quadras, só as duas principais, coloque iluminação. Mesmo assim, eu vi até o argumento, acho que o João Ramos falou aqui, um inscrito que fala bastante de tênis, que os jogos só vão até 11 da noite. Ok, então leva os jogos até as 11, porque assim, as quadras centrais vão poder jogar até as 11. A gente já viu eles levando até esse limite. Mas assim, a luz natural, ela acaba bem antes disso, e os jogos nas quadras que estão fora ali do teto retrátil, onde tem iluminação artificial, esses jogos só acabam antes. Então, assim, é aquele negócio, eu entendo a lei, mas não faz sentido esse negócio de ter resistência, a meu ver, à luz artificial, pelo fato de que há luz artificial em duas quadras, as duas principais têm essa ferramenta para ter jogo à noite. Então, para mim, não tem desculpa para o Wimbledon estar tão atrás em termos de infraestrutura nesse aspecto. Para mim, tem que ter jogo à noite, mesmo que seja para jogar 2 ou 3 sets, já ajuda muito a concluir jogos e não deixar o calendário tão embolado como na temporada passada, que foi muito assim cruel. Muitos jogadores tendo jogar dias em sequência, jogos de 5 sets. Para mim foi uma vergonha que passou o Wimbledon, isso porque não tem uma infraestrutura básica para iluminação artificial nas quadras, coisas que qualquer Masters 1000 e os outros 3 Grand Slams têm atualmente. Então assim, depois dessa pausa para afinetar o Wimbledon, já tem 20 e tantos minutos de vídeo, né? Por esse vídeo é isso, nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.